Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Livros na Carreira. Aqui a gente traz autores que são referência da editora Brasport para aprofundar o tema dos livros que a gente lança. Você sabe também que toda quinta-feira a gente faz esse episódio aqui ao vivo, no meu LinkedIn Antônio Muniz, na plataforma Digital Edu, e também esse conteúdo vai ser editado e colocado lá no podcast Livros na Carreira, lá no Spotify. Então, se você está chegando pela primeira vez, aproveita, vai lá depois e maratona os episódios. E esse episódio de hoje está incrível. A gente vai falar com uma referência nacional sobre programação Shell Linux. Esse, aliás, é um tema aí que passou anos e ainda é muito relevante. Independentemente da linguagem de programação Shell Linux é fundamental para manter todos os sistemas no ar. Mas calma, que você vai ter a oportunidade de aprofundar esse tema hoje com o nosso autor. Que eu já vou começar aqui falando, que é uma referência nacional. Júlio Neves, ele é uma referência em Shell, Script, Unix, Linux, engenheiro, educador e escritor, com uma trajetória que acompanha a evolução da computação no Brasil, desde seus primeiros anos até os atuais desafios da automação e infraestrutura. Ao longo do livro, o Júlio apresenta os fundamentos e os recursos avançados da linguagem Shell, mostrando como automatizar tarefas, aumentar a produtividade e explorar todo o potencial dos sistemas Linux. E a gente tem um grande orgulho do Júlio ter vários livros com a editora Brasport e está voltando agora, fortemente aí, com um super lançamento que daqui a pouco a gente vai falar. Então, bora lá receber com muito carinho aqui o grande Júlio Neves. Júlio, bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Muito obrigado. Diretamente de Copacabana, aqui dos nossos estúdios da Brasport. Queria que você se apresentasse um pouco aí para a nossa audiência, meu amigo. Olá, pessoal. Sou o Júlio, fui durante muitos anos professor de Linux, falando sobre Linux, sempre sobre software livre. Todos os eventos de software livre, praticamente todos eu estou presente, sou convidado para palestrar em todos eles, porque sempre defendi o software livre. E parece que está caindo na real o mundo agora, porque hoje em dia tudo que você vê é com código aberto, né? É o código aberto que está prosperando. E foi isso que eu abracei há mais de 30 anos, essa ideia. O software livre é um software como outro qualquer. A diferença é a filosofia dele, que é a filosofia aberta, né? Excelente, Júlio. Então, muito legal. Depois a gente vai falar aí sobre o lançamento do livro, mas eu queria começar aqui, Júlio. Por exemplo, o Shell Script, ele continua sendo uma ferramenta extremamente relevante, né? Mesmo com o suprimento de novas linguagens. O que explica essa longevidade? Igual você aí, que é uma referência já há anos, como o Shell Script continua forte até hoje? Pois é. O Shell Script, ele é a base do Linux, né? Quando você liga a tua máquina, ele executa mais de 100 scripts em Shell. Só no boot da máquina ele executa mais de 100 scripts em Shell. Quando você se loga, você também executa mais de 50 scripts em Shell, né? Só no teu login. Então, quer dizer, é uma linguagem que é indispensável para o administrador, seja ele administrador de rede, seja ele administrador de sistema operacional, o que for, para ele é indispensável, porque sem ele o Linux não vive. E eu tenho certeza absoluta que o Linux veio para ficar, né? Substituiu o Unix, hoje em dia quase não se fala mais no Unix, e o Linux veio para ficar. Então, as pessoas que querem trabalhar em ambiente servidor têm que conhecer Shell. Tem que conhecer, principalmente pessoal de administração. Verdade. E como você bem colocou, né, essa questão do Linux, ele veio para ficar, né? Até a Microsoft, quem diria, abraçou o Linux, né? Caiu na real, né? Caiu na real. Muito interessante. E assim, para quem está começando no universo Linux, qual a importância de aprender o Shell Script antes de partir para outras tecnologias? Pois é, deixa eu só falar uma coisinha para você. A Microsoft veio por uma gozaçãozinha. A Microsoft veio para o Linux porque aqui a gente não tem Linux Vista, entendeu? O Linux aqui é seguro. Então não existe essa hipótese. Se você está pensando em ficar trabalhando no teu computador, tudo bem que você use o Windows. Se você está pensando em trabalhar em servidores,
O servidor todo hoje é a base de Linux, não tem mais nenhum que não seja. Ou é Unix ou é Linux, 90% Linux e 10% Unix. A fatia da Microsoft nisso é praticamente zero no mercado servidor, né? Então, daí o Shell ter ficado indispensável para o bom administrador. É verdade, o bom administrador que precisa ter profundidade nos temas, né? Não ficar só clicando em telinha, né? Pois é, porque a pessoa, quando clica na telinha, é porque ela foi ensinada, o mouse foi ensinado, quando clicar naquele negócio, a executar um script em Shell. Então, tem scripts em Shell que o mouse não foi ensinado. E você, quando conhece Shell, você faz o que o mouse não faz. Legal, interessante. Agora, vamos falar do livro, que é considerado uma referência, né? Que você consegue unir no livro teoria e prática. Como você estruturou o conteúdo para atender tanto iniciantes quanto profissionais experientes, já pensando aí no próximo lançamento? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque o início do livro, vocês não têm ideia como é que é difícil você fazer um livro para quem não conhece absolutamente nada. Né? Como é que você vai citar um arquivo? Como é que você vai citar um comando se o cara não conhece o outro comando? Então, é uma tarefa difícil, mas eu tive essa preocupação. Eu começo mostrando pela formação de variáveis, como é que se forma uma variável, o que é possível fazer com uma variável ou não, e no final eu chego a tópicos avançadíssimos, né? Tipo paralelismo de processos em Shell e etc., mas sempre escalonando devagarzinho. Por isso é que o livro é bastante grosso, mas eu começo sempre pelo básico, usando poucos arquivos. E eu tive uma preocupação muito grande nesse livro, que é o seguinte, não fazer um livro para o cara de sistema operacional, para o profissional de sistema operacional, não fazer o livro para o profissional de rede, não fazer o livro para o profissional de banco de dados. Eu procuro fazer ele bastante genérico, sem entrar num assunto específico, sendo bastante genérico para servir para qualquer tipo de administrador de sistemas. Isso é interessante, porque a pessoa que trabalha com banco de dados, com administração de rede, por exemplo, tem algumas particularidades. Então, você consegue dar uma visão ampla que serve para todos os públicos, né, Júlio? Exatamente isso que eu procuro fazer. Em vez de eu trabalhar com log do sistema, por exemplo, que seria uma coisa bastante focada, eu prefiro usar um arquivo de telefones, por exemplo, sabe, onde a pessoa vai brincar de cortar o arquivo, fazer, enfim, fazer tudo que tem que fazer, mas sem entrar em assunto especificamente de uma carreira de dentro da administração. Legal. Assim. Interessante, muito bom. E aí, com base até na evolução do Shell Script, que você falou muito bem, a gente teve ascensão durante anos aí, né, Júlio? Computação em nuvem, DevOps, automação de infra. Como o Shell Script se posiciona nesse novo cenário? Pois é. O DevOps, por exemplo, que você conhece bastante, o DevOps ele é bastante interessante, porque ele pega ele consegue passar por 800 máquinas diferentes, a mesma formatação. Mas depois, se ele quiser fazer especificação nessas máquinas, ele vai ter que fazer em Shell Script. É o Shell Script que vai fazer alguma coisa específica daquela determinada máquina que o DevOps preparou. Né? Então, o Shell sempre está entrando nesse ambiente de administração, sempre. Não tem como fugir disso. Tanto é que o Linux, ele não é... Você não pode dissociar o Shell, você não pode desinstalar o Shell do Linux. Ele não funciona. Se desinstalar, ele não funciona, porque é tudo feito baseado no Shell. O Shell é uma camada do Linux, é a camada mais externa, é a cúpula, é a concha, né, que envolve o Linux. Então, para entrar no Linux, você tem que passar pelo Shell. O Shell ele vai mastigar a tua linha de comando, ele vai mastigar para passar para o kernel, que é o núcleo, cerne do Linux. Então, é impossível você chegar no cerne, no kernel, sem passar pelo Shell. Interessante. Essa galera aí que usa bastante CI/CD, com DevOps, automação, a base é o Shell. Então, interessante. Agora, falando da sua carreira, quais transformações mais chamaram a sua atenção de forma como os profissionais utilizam Linux e automação? Ou seja, você, como referência nesse tema, né, Júlio? Existiram várias linguagens, várias modas aí. Como é que você vê essas transformações nas carreiras aí da nossa galera de TI? TI. Agora a gente está falando de inteligência artificial. Eu estava discutindo sobre isso ontem.
A gente agora fala, a última moda é falar sobre inteligência artificial. Nos anos 80, existiu um arremedo de inteligência artificial que chamavam de... o nome era sistemas especialistas. O cara fazia um sistema especialista em medicina, um sistema especialista em direito. É verdade. Lembra disso? É verdade. Aquilo é como se fosse uma introdução a... Só que o que acontecia? Com o recurso da época, a pessoa não tinha condição de manter atualizado aquele banco de dados pela velocidade das coisas, né? Você não tinha machine learning, né? Então você não podia. Mas é sempre assim, é tudo cíclico. E em todo esse tempo vem o Shell assim crescendo de uma versão para outra. Por exemplo, quando apareceu o paralelismo, o Shell adotou o paralelismo. Quando pensaram a falar em paralelismo de funções, o Shell adotou o paralelismo. Cada coisa que vai aparecendo, o USB, quando apareceu a interface USB, o Shell se adaptou, criou... Porque o Shell ele é como se fosse um Lego, ele é formado por pecinhas, entende? Que você vai encaixando uma na outra. Por isso que todo programa em Shell é pequenininho, é rápido. Essa é a grande vantagem do Shell. É verdade. É tudo... O cara, quando você escuta, faz um scriptzinho que resolve. Sempre no diminutivo, porque é sempre pouquinho que você escreve. Ela é uma linguagem extremamente produtiva, justamente por ela ser como um Lego, ela é montada em pedaços. Você vai justapondo pedaços e você faz coisa do tamanho de um bonde, coisa muito boa. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui técnico, uma linguagem mais técnica, mas que do Shell muito bacana. Quando você... Qualquer linguagem, eu conheço muita linguagem, eu gosto muito de programar, eu sempre digo que programar é a melhor coisa que você pode fazer vestido, né? Então, qualquer linguagem de programação, quando você quer passar a saída de um comando para outro comando, você grava a saída do comando numa variável, no disco, alguma coisa, para passar para o outro. No Shell, você tem o tal do pipe, que é a saída de um comando entra direto na entrada do outro. Então, isso aí abrevia demais o efeito final, o tamanho do programa. Né? Às vezes, uma linha de programa resolve... Um caso que aconteceu há pouco tempo atrás comigo, o cara ia passar o fim de semana todo catando... eu não me lembro mais o que era, ele ia catar algum problema no arquivo. Eu falei assim, isso aqui uma linha só faz. Aí fiz para o cara ficou agradecido. Uma linha de comando só. É isso que é o Shell. É isso que você tem que aprender. Interessante, Júlio, você falar esse aspecto da eficiência da linguagem, né, do Shell, porque às vezes as pessoas conseguem até chegar no resultado, mas pega um programa, às vezes, uma linguagem que dá uma volta enorme e não é tão eficiente quanto o Shell, que você, em uma, duas linhas, consegue resolver o problema, economizando recursos, né? Pois é. Deixa eu te dar um exemplozinho assim, um exemplo bastante interessante. Vamos supor que você tem assim, 20 arquivos. Você quer pegar o telefone de todos esses arquivos diferentes. Você quer pegar o número de telefone e o nome do dono de todos esses arquivos. Você é um spammer, você quer fazer spam. Né? Imagina só, o telefone que você vai procurar pode ter DDI, pode não ter, pode ter DDD, pode não ter, o DDD pode estar entre parênteses, não está, enfim. Vários formatos? Vários formatos diferentes. Né? Para isso existe a expressão regular. O Shell usa e abusa de expressão regular. Então, quer dizer, um negócio desse de telefone que eu estou falando que seria 20, 30 ifs que você ia ter que montar no seu programa, é uma única linha de expressão regular. Então, são essas simplificações que o Shell faz que tornam a linguagem muito eficiente mesmo. Quando eu dou aulas de expressão regular, quando termina, assim, de vez em quando você escuta aquele tapa na testa, cara, como é que eu não pensei, como é que eu não conhecia esse negócio antes? Porque você vê que tem uma utilidade incrível, e esse livro aborda as expressões regulares e te ensina a usar expressões regulares também. Aliás, tem um apêndice só sobre expressões regulares. Muito bom, muito bom. Existe algum conceito ou prática que você aborda no livro considerado essencial para qualquer profissional de tecnologia? Sim. Uma coisa bastante interessante, por exemplo, que eu falei, é o paralelismo. Né? As pessoas não estão habituadas a fazer paralelismo de processo. No Shell isso é muito fácil fazer. Muito fácil mesmo fazer. Então, é difícil você convencer, a pessoa sozinha se convencer a fazer paralelismo, é complicado, porque ele não conhece Shell.
Como no Shell isso é muito simples, você atua isso de forma... Por exemplo, às vezes, eu quero trabalhar com um arquivo grande e eu divido esse arquivo em meus 16 processadores para pesquisar algum texto, por exemplo. Eu faço isso dividindo nos 16 processadores. Ou seja, eu faço 16 avos no tempo comum, que seria comum. Outro conceito interessante é o conceito de você sincronizar processos paralelos. Você tem um processo A que roda, está rodando, você pode sincronizar outro processo e os dois ficarem trocando mensagem direto um com o outro. O nome disso é named pipe, você passa por named pipe. São coisas assim interessantes que eu não conheço nas outras linguagens e que facilitam demais, sobremaneira, a vida do programador. Interessante, muito bom. Agora, pensando, para quem quiser construir, Júlio, uma carreira em infraestrutura, operações, DevOps ou automação, por onde começar e quais habilidades desenvolver? Vamos pensar alguém que vai querer trabalhar nessa área de infraestrutura, DevOps. Você pode falar também de desenvolvimento, trazendo toda a sua experiência. Como é que a pessoa começa aí a trilhar esses caminhos? Ou até fazer um LPI, né? Até fazer um teste para LPI. Boa. Né? Fazer uma certificação de LPI. Boa. Pois é, a porta de entrada disso, sem dúvida alguma, é o Shell. Essa é a porta de entrada. É a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. A pessoa que sabe Shell não morre pagão. Ele se vira, porque além... Eu falo para vocês o seguinte, na década de 70, a gente fez aqui no Brasil, a gente desenvolveu um sistema operacional chamado SOX, que é Sistema Operacional X, na Cobra Computadores. Eu fiz parte desse time. Eu levei para uma grande empresa, então, daí em diante, eu nunca usei outra linguagem que não fosse Shell e C. Daí em diante. Eu levei para uma outra empresa, onde eu era diretor, que tinha servidores... eu espalhei servidores pelo Brasil inteiro, baseados em Unix. E foi assim que nasceu esse livro. Porque eu não queria mais saber de cargo de direção, lá para as tantas eu não queria saber mais de cargo de direção, já estava saturado daquilo, e falei assim, não, eu sou bom técnico, vou voltar a ser técnico. E abandonei aquele negócio, mas continuei na mesma empresa. O que eu fiz? Foi a base desse livro. Eu comecei a escrever uma apostila para treinamento do pessoal que eu estava botando Unix da época, Unix em todas as máquinas das regionais da empresa, para fazer transmissão de dados. Essa empresa é a DataPrev. DataPrev é uma referência. Botar o nome. Foi isso, por causa disso, que começou a fazer a concessão de benefício online. A gente começou a botar uma máquina em cada regional, e essas máquinas eram com Unix. E então, assim, foi aí que a gente fez. E nessa época não existia o conceito de DevOps. Tudo feito em Shell. E aí, a gente tinha alguns macetes para replicar a configuração em todas as regionais, claro. Mas a concessão online passou a ser feita justamente por causa dessas máquinas Shell. Antes a gente não conseguia fazer isso. Você pegava, juntava dados no mainframe, e até ter um volume suficiente para o mainframe rodar a concessão de benefício. Assim, dessa maneira, não. Assim, você concedia o benefício na regional e mandava o dado para a central só para consolidar. Porque no Brasil, sabe como é que é, né, Muniz? Se o cara te pede aposentadoria aqui no Rio de Janeiro, concede aposentadoria aí, ele corre ali no Espírito Santo, vai pedir aposentadoria lá também. É verdade. Então, tinha que fazer essa consolidação. Isso tudo foi feito em Shell. Tudo feito em Shell. Pô, interessante. Ô, Júlia, você falou um ponto, falando em carreira aqui para a nossa audiência, que eu acho que vale a pena você aprofundar um pouco, que é legal. A gente sabe que nas empresas é muito comum pegar o melhor profissional, especialista, né? E às vezes não tem aquela prática da carreira em Y. E acaba você trazendo um profissional que é muito bom tecnicamente, tem a paixão pelo código, e acaba promovendo para líder, gerente, até executivo. E a pessoa, às vezes, não tem a mesma performance, porque ela gosta da parte técnica, né? Como é que você vê isso? Como é que as pessoas podem olhar para si e falar, pô, peraí, é melhor seguir na carreira técnica, que aqui dá para crescer também, e não ir para a parte de liderança, porque você vai sentir falta da parte técnica. Parece que em algum momento aconteceu isso contigo, né? Quais as dicas que você dá para a nossa audiência aí sobre isso? Eu li um livro bastante interessante. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Eu li esse livro.
Você vai subindo até você alcançar o teu nível de competência. Esse é o que o livro defende, né? E realmente um senhor programador, a programação lógica dele é passar para analista. Mas pode ser que o cara não seja um cara organizado o suficiente, não tenha cabeça organizada o suficiente para ver todas as exceções de um sistema, etc. Né? É bastante interessante esse livro. Mas eu, por exemplo, eu trabalhei, eu cheguei até o diretor de uma empresa grande, mas meu nível de competência, o que alcançou meu nível de competência foi a minha disposição, não aguentava, porque você dirigir uma empresa grande do governo, você não pode pegar os melhores funcionários, promover os melhores funcionários, você não pode demitir os piores funcionários, você é muito engessado. Tem algumas limitações. Muitas limitações, você é muito engessado. Sabe o que aconteceu? Úlcera. Eu falei, estou fora, não é para mim. Entendi. Então, é possível ser feliz sendo especialista em programação, desenvolvimento, Shell. Você não precisa, muitas das vezes, se não quiser subir em cargos de liderança, dá para continuar na área técnica, Júlio, e crescer, né? Eu não quero. Eu já fui convidado diversas vezes e não aceitei. O maior cargo que eu aceitei foi ser assessor do presidente, né, no caso do SERP, porque você não tem funcionário. Você aconselha, você dá visão técnica de negócio. Exatamente. Boa. Eu fui assessor técnico durante 10 anos do presidente do SERP, mas ali eu aconselhava e o problema era deles, entendeu? Aí sim, agora você ter que resolver problema de funcionário, nananina. Legal. Essa questão aí, cada um tem um perfil, né? E tem que a gente abraçar os nossos pontos fortes. Você, no meu caso, tecnicamente, é uma referência, então você também devia sentir falta de trabalhar mais tecnicamente, né? Programando. Exatamente. Mentorando as pessoas, treinando as pessoas. Eu gosto muito disso. Eu estou com 80 anos. Eu estou com 80 anos e estou nativa. Você está muito bem. Eu estou nativa por causa disso, porque eu adoro o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Para nossa audiência, 80 anos, está com cara de 50, 60 e com energia mental para fazer mais. Excelente, Júlio. Mas eu sempre digo que eu tenho 50. Eu posso dizer que eu tenho 50 porque eu sou de TI. Então, eu digo que eu tenho 50. Eu só não digo quem é hexa, né? Só não digo quem é hexadecimal. E está valendo, né? Está valendo. Excelente, Júlio. Olha, você é uma pessoa tem uma energia muito boa. Isso é muito legal, obrigado. Né? Isso aí, eu falo com o Pedro, que trabalha aqui com a gente se cuida hoje para viver assim, bem, 80, 90, 100 anos, né, Júlio? Então, você é uma inspiração para a gente, hein? Muito bom. E a vida de professor também te ajuda, você lidando sempre com jovem também te ajuda a ter a cabeça ligada, né? É verdade. Porque eu dou aula o tempo inteiro gozando dos alunos, então tem que estar ligado para eles não me gozarem, porque vão me gozar também. É verdade. Isso é uma coisa interessante, eu também dou aula em faculdade, dei aula na faculdade há muitos anos. Hoje em dia eu estou mais em MBA, mas o contato com os jovens ajuda muito, nos rejuvenesce, né? Ajuda muito. Legal. Ô, Júlio, deixa eu pegar um ponto que não está nem aqui no nosso roteiro, mas eu penso que é muito relevante. A gente sabe que hoje, com a IA, que você até citou, existem ferramentas que falam assim, não precisa mais de programador, porque a ferramenta X vai programar tudo para você. Será? Até que ponto isso aí pode melhorar, pode atrapalhar? Até que ponto ainda precisamos de desenvolvedor de software, meu amigo? Eu gostaria de estar com o meu computador aqui para te mostrar uma coisa interessante. Eu brincando com Gemini, eu uso muito inteligência artificial, vou dizer para vocês quando. Você bolar um exemplo bom para botar no livro é muito difícil. É muito difícil você bolar um bom exemplo. Então, eu recorro muito para a inteligência artificial para isso. Eu preciso de um exemplo que use isso assim, da coisa, e ele bola assim, exemplos fantásticos. E aí, no outro dia, eu tive ele me deu uma resposta, eu falei, isso está errado. Isso está errado. E estava errado mesmo. E aí eu fui apertando, é o Gemini que eu estou falando. Eu fui apertando ele, e no final ele chegou e falou assim,
Eu tenho certeza, pelo que você conhece de Shell, eu tenho certeza que você sabe a resposta, você está querendo me testar. Ele chegou nesse nível. Muito bom. Eu te mostro isso, eu te mostro. Muito bom. Eu tenho isso escrito, eu te mando, se você quiser, você pode até espalhar. Manda sim, muito bom. Ele se sentiu desafiado, né? Eu sei que você sabe a resposta, mas eu não sei que você... É uma coisa muito técnica, não dá para explicar. Para chegar nesse nível tem que ser uma coisa extremamente técnica. É porque, sabe por quê, gente? Eu falei para vocês que eu conheço o C, né? E eu fiz parte da equipe que desenvolveu um Unix inteiro, né? Então, quando eu estou na dúvida de alguma coisa, eu abro o código e leio. Software livre, a grande vantagem do software livre é que você tem um código de graça e super bem documentado. O código do Shell é super bem documentado. Super bem documentado. Quem conhece C merece dar uma olhada, até porque você vai aprender muito macete em C, que eu aprendi. Então, eu aprendi por ali. Aí eu conheço ele internamente, como ele funciona por dentro, né? Eu não fiz para desafiar, porque eu não fiz para desafiar aquilo. Ele é que me deu a resposta errada, eu corrigi a resposta dele. Foi até errado. Aliás, diga-se de passagem, eu não, como diz a minha família, eu não dou milho a bode. Quando eu vejo que está errado, eu digo, está errado, mas não corrijo. Inteligência artificial eu não corrijo, não, só falo, está errado, e mostra que está errado. Executo, põe o trecho da execução, mostra que está errado, mas não digo que não corrijo, não. Aí ele falou isso. Eu sei que você sabe, você está me testando. Está me testando. Mas não estava testando, que era ele que tinha errado, não estava falando sobre aquilo, estava falando sobre outro assunto. E vale a pena aqui, né, reforçar para a nossa audiência, né, Júlio? A IA, ela pode ajudar muito em algumas coisas, mas o repertório, a experiência de quem pergunta é muito importante, né? Sem dúvida alguma. Ou seja, é o mais importante. Mas saber perguntar, saber interpretar, porque ela vai catar de um montão de lugar e vai te dar uma resposta que nem sempre é correta, né? Nesse caso, eu falei para ele, eu só quero o exemplo, só precisa do exemplo, não precisa do desenvolvimento do exemplo. Mas ele fez o desenvolvimento. E aí fez o desenvolvimento errado. Fez errado. Então, pela sua avaliação... E só mais uma coisinha que quero te dizer. Esse livro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te ensinar a usar o Shell de uma forma muito eficiente. Eu estou sempre preocupado, justamente por ter trabalhado muitos anos. Eu trabalhei 8 anos na Unisys, trabalhei 8 anos na Cobra, tudo em software de base, desenvolvendo software de base, sistema operacional, compiladores, interpretadores, etc. O cara que tem esse perfil, ele sempre tem uma preocupação muito grande com performance. Sempre. Eu tenho uma preocupação imensa com performance. E o meu livro te induz a programar com boa performance. E o que você vê de Shell na internet, é muito comum você chegar, isso é importante falar para você, é muito comum o cara chegar e falar assim, Shell é lento. Não, Shell não é lento. Shell, normalmente, 80% de script Shell que eu vejo, não, mais até 90% dos script Shell que eu vejo, são ineficientes, e aí ficam lentos. O Shell, quando você usa as instruções típicas do Shell, os embutidos, os built-ins do Shell, o Shell é tão veloz quanto qualquer linguagem interpretada. Obviamente, uma linguagem interpretada não é tão veloz quanto uma linguagem compilada. Você não vai comparar um Shell, um Python, qualquer coisa com C de jeito nenhum, porque um é interpretado e outro é compilado. O compilado resolve a variável em tempo de compilação, interpretado vai resolver na hora que ele lê o código. Então, ele tem que ser mais lento, mas o Shell não tem nada de... Pelo contrário, gente, uma linguagem que já existe há 50 anos, você imagina como essa linguagem é otimizada? Imagina, é super usado o Shell, basta você saber programar direito. E a IA, ela pega o que ela vê na internet, e o que ela vê na internet é tudo sem otimização. Por isso que eu peço o exemplo e não a resolução do exemplo. Legal. Ou seja, Júlio, só para a gente concluir essa questão da IA, a IA nunca vai substituir o bom programador. Não vai não. Pode otimizar, se souberem usar, mas porque tem muito empreendedor e executivo falando isso. Profissional de TI é caro, tem uma falta profissional de tecnologia, agora com uma ferramenta vai ser tudo desenvolvido com ferramenta. Isso é praticamente impossível, né? Tem que ter dinheiro para comprar hardware, né? Porque o cara vai fazer a coisa super desotimizada. Isso é importante. Pode sair o software, mas para manter esse software vai ser uma fortuna, né, vai ser uma fortuna. E mete memória, mete CPU. Memória. Usa recursos. Usa recursos de montão. É isso aí. Perfeito, Júlio, perfeito.
Não esquece que a IA é o maior comedor de recursos que existe, né? Ela está habituada a isso. Recurso é comigo mesmo, pode mandar. Uma perguntinha que a gente faz lá no ChatGPT, no Gemini, consome muito recurso. Uma pergunta, né, Júlio? Exatamente. O outro dia eu vi uma reportagem do Larry, esqueci o nome do cara. Da Oracle? Não, do Gemini. Eu esqueci o nome dele. Mas ele dizendo assim, por favor, não agradeça a IA, porque cada vez que você agradece é uma fortuna que a gente gasta. Que ela processa para te devolver. Exatamente. É verdade. É obrigação dela, não agradeça. Não agradeça. Ô, Júlio, o que as pessoas normalmente não te perguntam sobre Shell Script ou sobre a sua trajetória, que você gostaria de compartilhar aqui, pensando já no nosso encerramento, assim, aquilo que não te perguntaram ainda, que você acha relevante compartilhar com a nossa audiência? Eu não vou dizer o que não me perguntaram, eu vou te dizer o que costumam me dizer que eu discordo totalmente. São duas coisas. O Shell é lento, o Shell não tem recurso. O Shell tem recurso para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Te desafio, qualquer coisa que você faz. Por exemplo, você quer usar um banco de dados. O Shell por dentro, o Shell traz para dentro de si o banco de dados nativamente. Você pode usar um PostgreSQL dentro do Shell nativamente. Então, você não precisa de sair do Shell. Você tem um operador no Shell, que é o menor, que você pode chamar dentro desse operador um banco de dados, um gerenciador de banco de dados, numa boa. Então, o Shell tem recursos para chuchu. E lento é aquilo que eu falei. Normalmente, ele é mal escrito, ele não é lento. Ele normalmente é mal escrito. Ele é tão lento quanto qualquer linguagem interpretada. Mas mais lento do que isso não é. Vou dar um exemplo para quem conhece um pouquinho de Linux, aí vai entender. Jamais faça um cat arquivo pipegrep. Você, quando faz um cat, você está chamando um comando externo, está onerando. Quando você faz um pipe, você está criando um subshell, está onerando. Basta você fazer grep, o nome do arquivo. E o que você mais vê é o cat pipegrep. Entendi. Interessante. Ou seja, sabendo usar bem, lendo o livro do Júlio, você vai otimizar a sua escrita aí, o seu uso prático aí do Shell Script. Em nenhum lugar aqui você vai ver o cat pipegrep. Agora, Júlio, olhando para o futuro, como é que você enxerga a evolução da automação e o papel do Linux nos próximos anos aí, pensando no futuro? Pois é, no outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu acho que o Linux ele veio para ficar mesmo, né? Eu não vejo nada semelhante ao Linux. O pessoal está mudando agora o hardware totalmente e o Linux está se adaptando a novas atualizações de hardware e continua sendo usado. Eu acho que o Linux vai ter uma vida muito longa ainda, né? Eu acho que ainda vai ter uma vida muito longa, como tiveram os sistemas operacionais da IBM, o MCP da Burroughs, viveram 20 anos, pelo menos. Eu acho que o Linux vai viver bem mais do que isso. O Linux, essa forma do Linux trabalhar com Lego dá uma modularidade impressionante ao Linux. Ele tem uma modularidade impressionante. Ele é muito modular, ele se adapta a qualquer situação, justamente que é só criar uma pecinha e integrar essa pecinha no sistema. Interessante. Ou seja, ele tem uma flexibilidade enorme. Enorme. E eu conheço ele por dentro, tá, gente? Excelente, Júlio. Muito bom ter você aqui com a gente, direto de Copacabana, nos estúdios da Brassport. Eu queria que você colocasse aí os seus contatos para as pessoas te acompanharem, como é que elas acompanham o seu trabalho, entrem em contato contigo, quiser também divulgar alguma iniciativa além do livro, fica à vontade aí para compartilhar com a nossa audiência. Eu tenho uns artigos bastante interessantes no LinkedIn. No LinkedIn, eu tenho os artigos sobre os primórdios da computação. Eu costumo brincar quando passou de sinal de fumaça para transmissão de bit, eu comecei a atuar nesse negócio. Eu cheguei a pegar computador a válvula, eu trabalho com informática desde 69. Que legal. E vivi a evolução no Linux. Eu cheguei a trocar carta. Com o pessoal que desenvolveu o Linux na TIT, quando a gente estava fazendo o SOX aqui no Brasil, né? Nessa época ainda não tinha internet, a comunicação era por carta, depois começou a ter a primeira rede de comunicação,
Mas eu cheguei a conversar com o Dennis Rich, inclusive o Dennis Rich é uma coisa bastante interessante. Tem um evento muito bacana no Brasil, chamado Latinoware, que eu estava te falando há pouco tempo. Convida a galera aí. Boa. Tem um evento muito interessante chamado Latinoware, que roda todo outubro em Foz do Iguaçu. São sempre entre 5 e 7 mil pessoas. São diversos auditórios simultâneos. É uma coisa sensacional, muito bacana mesmo esse evento. Tudo sobre software livre, tudo que você imaginar sobre software livre tem lá. Tudo gratuito, milhares de cursos gratuitos também, de mini cursos gratuitos. Inclusive, eu vou dar esse ano um curso de expressão regular. Então, quer dizer, nessa Latinoware tem... E em Foz do Iguaçu. E aí eu fui um dos organizadores, lá no início da Latinoware, eu fui um dos organizadores. E como o Dennis Rich me ajudou bastante no início lá com Linux, com Unix, eu mandei um e-mail para ele. O meu livro é prefaciado pelo Mad Dog, eu não sei se vocês conhecem, Mad Dog é meu amigo do coração. E quando lá no início dos primórdios do Unix, o Dennis Rich me ajudou bastante. E eu sempre insisti, eu falava para o Mad Dog, me arranja o e-mail do Dennis Rich, e ele pegou o e-mail e me deu. E eu troquei e-mail com ele e ele nunca respondeu. Aí, ou melhor, nunca aceitou o convite, eu convidando ele para ir para palestrar no evento, ele nunca foi. E aí, um belo dia, o Mad Dog falou assim, ele se aposentou, convida agora. Aí eu mandei um e-mail para ele, now that you are retired, agora que você se aposentou, que tal vir com sua esposa, conhecer aqui a Parque Nacional do Iguaçu, conhecer as Cataratas do Iguaçu, e dar uma palestrinha só para a gente. Aí ele falou assim, esse ano eu vou lançar um foguete de 10 pés de altura no deserto, justamente nessa época, eu não vou poder, o ano que vem eu com certeza irei. Eu falei, estou te mandando a passagem então. E foi quando ele morreu. Foi quando ele faleceu. Nossa. Mas eu queria trazer muito o Dennis Rich lá. E, gente, esse evento, para quem gosta de software, principalmente software livre, ou quem está pensando em embarcar no software livre, esse evento é imperdível. Tá? E eu estava falando sobre o LinkedIn. Eu tenho no LinkedIn muitas histórias sobre a vida desse pessoal, que eu lidei com eles lá no início. Então, eu falo muito sobre a evolução, e tem bastante gente que lê isso. Eu não sei quantos seguidores eu tenho, não, mas tem. Júlio Neves mesmo? Júlio Neves. Júlio Neves. Então já fica o convite aí para vocês acompanharem. Júlio Neves. Com certeza já deve ter mais de 20 mil seguidores, não sei. Legal. E tem um canal também, @ProgShell, no YouTube. O @ProgShell, se vocês forem ver, vocês não vão ver, eu nunca ensinar a usar o LS, vocês só vão ver usar técnicas pouquíssimo conhecidas. Tá? Pouquíssimo conhecidas. Esse @ProgShell, no YouTube. No YouTube. Então, show de bola, Júlio. Então, fica o convite aí. Acompanhe o Júlio também nas redes, seja no LinkedIn Júlio Neves, seja no YouTube. ProgShell. ProgShell, @PRGShell, desculpa. Não PRGShell lá no YouTube. Agora não estou lembrando se é ProgShell ou se é PRGShell, não tenho certeza. Então é fácil. Vai lá no Google, coloca lá Júlio Neves, certamente aí vai aparecer essa referência. E para você que chegou até o final aqui, te agradeço, parabenizo. Como você sabe, a Editora Brasport é uma referência há 31 anos em livros de tecnologia, liderança e negócios. E aqui a gente teve esse super encontro com o Júlio, que é uma grande referência em tecnologia. Júlio, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima quinta-feira com mais um episódio do Livros na Carreira. Até lá.